Então, meus amados irmãos e irmãs, continuando aqui o estudo bíblico a respeito do livro de Romanos, capítulo 6, né? Para nós entendermos bem todos esses capítulos que nós já estudamos, e esse principalmente porque é todos eles estão, digamos assim, em sequência, né? De assuntos, uma sequência de assuntos que fazem parte do mesmo tema, né? O apóstolo Paulo começou a falar sobre o tema da redenção do ser humano, como se dá a volta do ser humano, a reconciliação do ser humano com Deus. E ele começa a mostrar então que o homem, pela lei, ele não pode ser justificado, mas aliás, isso mesmo, pela lei ou pelas obras, o homem não pode ser justificado, mas pela fé. Ele começa a mostrar esta questão, né? Nos capítulos anteriores. E ele, inclusive, coloca algumas questões do Antigo Testamento, como, por exemplo, a questão de Abraão, né, o nosso pai na fé, que Abraão creu, por isso ele foi justificado. Abraão não foi justificado por Deus por qualquer outro motivo, não foi por obra nenhuma, não foi porque ele se circuncidou, não foi porque ele simplesmente obedeceu ao mandato de Deus. Não, é porque ele creu. Ele, havendo crido, ele foi então justificado pela sua fé. E é por isso que o apóstolo Paulo faz tanta questão de dizer isso, né? Não que nós não precisamos das obras, não, pelo contrário, ele não está tirando o valor das obras quando nós estamos servindo ao Senhor. As obras também têm o seu valor, porém, não para a salvação, as obras são para que nós pratiquemos. São boas obras que Deus propôs que nós praticássemos para que nós pudéssemos ter uma vida digna, que todos possam ter uma vida digna. Quando alguém precisa, então nós precisamos de agir, precisamos de ter o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que realmente auxilia, é aquele que realmente se desgasta em prol do outro, em prol do ser humano, em prol do, do, do objeto amado, do objetivo amado, da pessoa amada, né? Então, o amor, ele é doação, mas o amor, a caridade e as obras de amor, elas não servem para nós falarmos assim, eu sou salvo porque eu fiz isso ou fiz aquilo. Não, não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos do sacrifício de Jesus. O apóstolo vem mostrando isso nos capítulos anteriores. E agora ele mostra claramente que o que nós devemos fazer? Será que agora então, já que Jesus já nos redimiu, já que Jesus já nos livrou, já nos perdoou, Deus já nos perdoou através do sacrifício de Jesus, agora então nós podemos permanecer no pecado para que a graça aumente em nosso ser, em nossa vida? Não, é claro que não, né? De modo nenhum. Porque nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Porque se Deus veio nos perdoar, ou seja, nós já pecávamos antes e Deus veio perdoar o nosso pecado. E agora, como nós vamos voltar a pecar novamente, voltar a viver no pecado? Não tem como. É algo assim que não tem lógica. Aí o apóstolo Paulo começa no versículo 3 dizendo: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Havia a prática do batismo como há até hoje, né? Na igreja primitiva,
que por muitos anos depois começou a cair em desuso, mas voltou com toda a força ritualística, né, nos séculos seguintes, e com muitas controvérsias, é claro, até hoje existem controvérsias que não são, digamos assim, resolvidas teologicamente, porém, são controvérsias que não têm assim muita significação também quanto à salvação, porque o batismo, na verdade, todos entendem que o batismo não salva, mas o batismo é apenas um ritual de entrada na comunidade cristã. Porém, na verdade, aqueles que foram batizados, ou aqueles que são batizados, foram batizados em quê? Foi batizados em Jesus Cristo e, é claro, na sua morte, ou seja, a representação batismal é de que nós fomos batizados na morte de Cristo, nós somos imergidos, sepultados com Cristo. Olha só o que ele diz no versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Batismo na morte. A própria palavra batismo, lá no seu original, né? Não tenho assim como dizer para vocês, eu não conheço grego, né? Mas o próprio termo batismo, ele significa morte. Um dos significados para batismo é morte. Então, quando nós somos batizados, nós estamos morrendo para o pecado, assim como Cristo morreu. E se, assim como ele morreu, Jesus também ressuscitou dentre os mortos, ou seja, quando nós levantamos da água, nós estamos ali representando que Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, e Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, né? Então assim andemos nós também em novidade de vida, em nova vida. Essa novidade de vida aqui não é exatamente, agora é tudo novidade. Não, não é bem assim, né? Essa é uma palavra, novidade aqui significa nova vida, ter uma nova vida. Agora nós também precisamos de andar numa nova vida, nós precisamos ter novos comportamentos, novas formas de viver. Se nós vivíamos antes no pecado, agora nós vamos viver em santificação. É isso que quer dizer essa novidade de vida. Não é novidade no sentido de que nós aplicamos atualmente. As palavras vão mudando os seus significados e de repente as pessoas olham assim, começam a imaginar outras coisas. Mas não, essa novidade de vida não é que a vida vai ser cheia de novidades, cheia de coisas incríveis, né? Claro que muitas coisas vão acontecer, né? As nossas escolhas vão mostrar as novidades também. Sempre nós temos novidade em qualquer fase da vida, nós vamos ter novidades na nossa vida. Porém, essa novidade de vida significa uma nova vida, andar em nova vida. Porque se nós formos plantados, aí ele usa o termo plantados, né? Plantados é como uma árvore que está plantada, uma planta. Se nós formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ou seja, aquilo que acontece conosco na nossa vida, quando nós nos convertemos, aqui ele não está falando simplesmente do batismo, ele está falando da conversão. O batismo é uma comparação da conversão, daquilo que acontece no interior do ser humano. Não é simplesmente o ato ritual, né? Então, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Olha só, assim como nós fomos imergidos, batizados, assim como nós fomos recuperados da morte espiritual, assim nós também ressuscitamos com Cristo e vivemos agora uma vida nova com Ele. Aleluias. Tudo muda, a mentalidade muda, tudo muda na nova vida que nós passamos a ter em Cristo Jesus. Aleluias.